meus amigos do canal Design da Madrugada. Esse é um tutorial, sim, para iniciantes do PowerPoint, tá? Quem está mais avançado aí, me desculpe, mas precisamos deixar todo mundo na mesma página, beleza? Então, rapidamente nesse vídeo eu vou explicar como é o conceito de painel de seleção, tá? Trabalhar em camadas e como iniciar aí com as animações dos seus slides, tá? Para quem não tem a mínima noção de como criar uma animação no PowerPoint, esse é o vídeo, beleza? Então, ó, partiu o painel de seleção. Para quem não conhece o painel de seleção, como funciona? Veja só, eu vou selecionar esse item aqui, ó, painel de seleção, que é uma caixa de texto, vou em formatar aqui, ó, na aba formatar, e aqui eu tenho painel de seleção. Como funciona o painel de seleção? É o seguinte, imagine que o PowerPoint ele é feito aqui, o slide em camadas, tá? A camada 0 é sempre essa área, o stage aqui de trabalho do slide do PowerPoint. E aí temos os objetos, os itens, tá? Que eles vão ficando uns sobre os outros. Por exemplo, esse texto aqui é o painel de seleção. Eu vou vir aqui no meu painel de seleção, ele está abaixo, tá, da camada. Então ele é a camada 1 e animações, aliás, animações é a camada 1 e ele é a camada 2. Então se eu vier aqui colocar aqui para identificar, ó, painel de seleção, e vou renomear aqui dentro do painel com o botão direito, ou clicar uma vez em cima aqui você consegue abrir a caixa para renomear. Bom, aí então eu tenho painel de seleção, ele está por baixo. Deixa eu trocar a cor aqui e deixar, vamos fazer melhor. Vou aqui inserir formas. Primeira forma é quadrado, uma forma de retângulo aqui. Aí eu vou pegar outra forma agora de elipse. E agora eu vou colocar uma forma, objeto 3D não, inserir uma forma de triângulo, beleza? Então temos aí um triângulo, uma elipse e um retângulo, ok? Vou vir aqui em formatar, colocar a cor laranja nesse, e nesse aqui eu coloco uma cor roxa. Veja só, se eu colocar o objeto em círculo aqui, elipse, ele está por cima do quadrado. Se eu colocar o triângulo está por cima, então, do círculo. Então veja só, camada 0 aqui, tá? Nossa stage. Aí eu tô com o retângulo na camada 1, tá? Círculo, camada 2 e triângulo na camada 3, tá? Tirando esses objetos aqui fica mais fácil para entender. Então tá lá, triângulo, camada 3, 2, 1, 0 stage, tá? Se eu quiser mudar aqui, ó, vou passar o retângulo para cima. Então agora o retângulo está na camada 0, 1, 2, tá? Se eu subir ele aqui, ó, ele vai para a camada 3, vai ficar na frente de todos. E assim você consegue trabalhar os itens dentro do slide de uma forma mais organizada, beleza? Então esse é o conceito de camadas dentro do painel de seleção. Vamos trabalhar então com animações, ó, para quem não tem noção nenhuma como fazer animações em slides no PowerPoint, esse é o vídeo, tá? Então, ó, para começar eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em inserir e vou adicionar umas formas. Por exemplo, vou colocar aqui um retângulo mais um quadrado, vou inserir outra forma que é um círculo. São formas, tá? Que você normalmente utiliza aí para criar seus designs no PowerPoint. E vou inserir aqui o triângulo. Beleza? Então eu tenho aqui
3 formas e vou adicionar uma cor a cada forma. Deixa eu tirar o contorno, beleza. Então como é que funciona? O PowerPoint ele tem um painel de animação. Quando você clica em animações e não tem nenhum objeto selecionado, a única opção que ele te dá aqui é o painel de animação. O painel de animação ele serve para te orientar em relação às animações que você inseriu em cada objeto, tá? Então, por exemplo, vou inserir uma animação. Cliquei aqui e ele já me deu algumas opções de animações. Depois eu vou explicar os tipos de animações. Eu vou escolher aqui esmaecer. Veja que ele já inclui aqui no meu painel de seleção, tá? O item retângulo, que ele tá com um tipo de... Ele tá verdinho aqui porque isso é um tipo de animação. E ele tá aqui com a numeração 1, porque ele tá ao clicar. Então ele quer dizer que o primeiro clique vai acontecer essa animação. Veja só, quando eu rodo o slide, não tem um quadrado, eu clico, aí ele faz a animação de esmaecer, ok? E se eu fizer isso nos outros objetos, veja só, ele vai criando a ordem dos objetos e já vai dando a numeração dos cliques, ok? Então, veja só. Clique 1, clique 2, clique 3. Ok? Beleza. Agora, para que serve, por exemplo, essas opções aqui de iniciar? Ele quer dizer que a animação vai iniciar quando você escolher uma dessas ações, tá? Então, por exemplo, se eu colocar como anterior, o que vai acontecer? Quando eu entrar no slide, vai acontecer a animação. Veja só. Viu? Esmaeceu. De novo, esmaeceu. Ok? Se eu colocar após, eu vou pegar o exemplo aqui, por exemplo, que eu vou deixar ao clicar o retângulo. E eu vou deixar o círculo após terminar a animação do retângulo. Então vou vir aqui e colocar após. Viu que ele ficou com a numeração 1 aqui também. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar, vai acontecer a animação do quadrado. Quando terminar o tempo de animação, aí inicia o do círculo. Veja só. Já aconteceu logo depois. E por último está com clique. Ok? Aí se eu vier aqui e ao invés de colocar após e colocar com anterior, ele vai acontecer quando eu clicar uma vez, já vai aparecer os dois. Se eu utilizar o atraso, eu posso vir aqui no círculo e colocar um atraso aqui de 1 segundo. Então ele vai acontecer, eu vou dar o clique, vai acontecer a primeira e depois de 1 segundo acontece a segunda. Então ele vai dar um atraso na animação. Ok? Então é para isso que serve essas opções de iniciar. Duração é a duração da animação, por exemplo, o tempo de esmaecer. Se eu colocar aqui 2 segundos, quando eu clicar, veja só que ele vai ficar mais lento, o esmaecer em relação ao outro. Então você aumenta a duração da animação, ok? Vamos supor que eu queira que essas animações aconteçam todas uma após as outras. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, surgir, que é uma opção de entrada. Eu já vou explicar os tipos de animações. Eu vou colocar todos aqui, ó, todos como após anterior. Então a animação vai ser direta, sem eu clicar, e já vai entrar os objetos, um após o outro. Ok? Aí,
eu vou apagar todas as animações aqui e vou fazer o seguinte, ó, vou apresentar agora o pincel de animação, tá? Como funciona? Eu vou aplicar aqui o surgir, tá? Aí o surgir, ele tá ao clicar. Para eu não repetir animações, isso acontece quando temos bastante animações no mesmo objeto, tá? Tem como fazer também. Mas aqui, sim, mostrando de uma forma mais simples, se eu quiser copiar a animação que eu acabei de criar nesse objeto para os outros, eu posso usar o pincel de animação. Então eu clico no objeto, tá? Clico no pincel de animação e clico no outro objeto que eu quero colar. Aí ele já aplica, tá vendo que ele já está aqui com clique. E a mesma coisa aqui por outro objeto. Então eu consigo copiar e colar as animações de um objeto para o outro. Beleza? Agora, o que eu vou explicar é os tipos de animações. Veja só, basicamente o PowerPoint ele trabalha, se eu abrir aqui, ó, ele trabalha com as opções de entrada, tá? Animações de entrada, animações de ênfase, animações de saída e de trajetória. Como funciona cada uma delas? A de entrada, como o próprio nome diz, o objeto ele não vai estar no slide e ele vai aparecer no slide. E aqui tem as opções que você quer como ele apareça. Se eu colocar, por exemplo, zoom, ele vai vir no efeito de zoom. Se eu colocar flutuar, ele vai vir flutuando. Ok? Objetos de ênfase. Olha só. O objeto ele já vai iniciar no slide, tá? E o que ele vai fazer, dar uma ênfase no objeto que está no slide. Ele não vai sair, ele não vai entrar nem vai sair, tá? Então ele está no slide, eu quero que ele aumente, ele vai aumentar, tá? E todos esses tipos de animações têm configurações aqui no cantinho, ó, opções de efeito. Só que aqui é para um vídeo mais para quando você tiver mais experiente nessas dicas que eu tô dando agora nesse vídeo, tá? Aí depois eu posso estar fazendo um segundo, um vídeo em vez para iniciantes, fazer um para quem está um pouco mais avançado, beleza? Então partiu, ó, esse é de ênfase. Agora, se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, sair no tipo de saída, o que acontece? Esse aqui eu vou colocar de entrada, surgir de entrada e esse de saída. Então vou rodar o slide, veja que o roxinho de saída ele está aí já no slide. Esse é o de entrada e o de saída ele tira do slide, tá? E a última opção aqui, que tem bastante efeitos também, é o de trajetórias. Eu vou colocar ir de um lado para o outro, por exemplo, e para a direita. Ele te dá a opção da onde que você quer que inicia o objeto, a animação, tá? De trajetória e aonde que ele vai terminar. Então, um pontinho vermelho aqui. Se eu quiser terminar ele aqui, que ele só movimente um pouco, é só rodar a animação, entrada, saída de trajetória. Beleza? Agora vamos supor que eu queira colocar duas animações no mesmo objeto. Então eu vou ter aqui de trajetória que ele vai ser de um lado para o outro, só que eu quero que ele vá girando. Aí eu vou vir aqui adicionar animação e aqui em ênfase eu tenho a opção rotação. Então ele vai rotacionando, tá? Durante a animação. Só que eu vou colocar aqui com o anterior para eles acontecer simultaneamente. Então vamos ver. Beleza?
Então é isso que você que está iniciando no PowerPoint e quer saber como criar animações precisa saber nesse momento, tá? Do seu aprendizado. Quando tiver mais firmeza nessas animações mais simples, partimos para animações mais refinadas, mais profissa. Bom, eu espero que esse vídeo ajude, tá? De novo, é um vídeo para quem está começando no PowerPoint, tá? E logo teremos mais vídeos para quem está mais avançado também. Continua aí. E aí, curtiu o tutorial? Poxa, eu espero que tenha curtido mesmo. E se curtiu, bora ajudar aqui o canal, dando like, show, e compartilhe com seus amigos, beleza? E se você não é um inscrito, não se esqueça, inscreva-se, porque postamos vários vídeos durante a semana. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, fiquem na paz e te espero no próximo vídeo aqui do canal Design na Madrugada. Valeu! Fui!